Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje, amados e amadas, nós estudaremos a lição número 5 sobre a doutrina do Espírito Santo. E nós exploraremos o tópico sobre o Espírito Santo na vida cristã. Essa é a quinta aula e encerrará a série da doutrina do Espírito Santo. Novamente nós reforçamos, se você não viu alguma das lições que compõem a série, vá lá na nossa página no YouTube e veja qual das lições que você ainda não assistiu. É muito importante, amado e amada, que você tenha o conhecimento e a sabedoria sobre a doutrina do Espírito Santo. Essa doutrina, amados, nos ajuda a aumentar a nossa fé. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para aprendermos um pouco mais sobre o Espírito Santo hoje. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Muito obrigado por esse estudo que o Senhor preparou para os nossos corações. Continue falando conosco, Senhor Jesus. Traz a revelação do alto através do Teu Espírito Santo para termos a compreensão, o entendimento e caminharmos à luz da palavra do Espírito Santo. Fala conosco, Pai, e abençoe a nossa aula. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12, que nos diz assim: Por isso, também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós também nele, segundo a graça e do nosso Pai e nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor é reta e sempre alinha os nossos corações e mente. Eu sempre digo que a palavra do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos para nos trazer iluminação para as nossas mentes. Amém, amados? Vamos então, queridos, conversar um pouquinho sobre alguns aspectos cruciais da vida cristã. O autor e teólogo John Piper, que também é palestrante e pregador, ele trabalha essa questão da doutrina do Espírito Santo. E nós vamos falar especificamente sobre a vida cristã. Vamos entender um pouco da vida cristã para que possamos aprofundar no estudo do Espírito Santo na vida cristã. Você sabe o que é a vida cristã? Vejamos aqui então. Todos nós, queridos, temos o chamado de Deus para vivermos o reino dos céus, vivermos o reino de Deus nas nossas vidas. E o reino de Deus é justiça e retidão. Para isso, nós devemos nos tornar dignos desse chamado. Dignos é merecedores, adequados, de uma forma apropriada, adequada e adaptada, para que nós possamos cumprir as boas resoluções do Espírito de Deus em nós, do bom propósito e intenção para com tudo aquilo que Deus espera por nós. Nós precisamos, queridos, estar dispostos e preparados para exercermos a nossa vida cristã junto ao Senhor. É o que o Senhor pede, não é o que nós pedimos, mas é o que o Senhor alinhou através da palavra de nós para cada um de nós que temos o seu chamado. Nós precisamos nos esforçar em cumprir as resoluções pelo poder de Deus, que opera em nós pela fé. Assim Deus tem a glória. Quando nós, pela fé, operamos as boas obras, nós dignificamos ao nosso Deus. Ele tem a glória. Porque ao vivermos pela fé, nós tornamos dignos da nossa vocação. Nos tornamos merecedores e dignos, porque temos fé, nós cremos no Senhor e Salvador, a qual essa fé Ele nos deu e cumprimos pelo seu poder todo o propósito e obra de fé. Percebe? É pelo poder de Deus em nós, através da fé, que nós cumprimos todo o propósito da boa obra de fé. Amém, queridos? Também, ao agirmos dessa forma, Jesus é glorificado na nossa vida. Que maravilha, não é? Fazendo com que Deus cumpra as nossas resoluções
pelo teu poder através da nossa fé. Finalmente, amados, nós seremos assim também glorificados nele, porque nós seremos salvos pela graça de Deus e não por obras. É Deus que nos alcança. A sua graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus quer nos alcançar. Logo, pela nossa fé, fazemos as boas obras e dignificamos a Deus por isso. E quando nós fazemos isso pela fé, Deus também nos dignifica pela tua graça, que é um favor imerecido. Amém, queridos? Isso é a graça de Deus em nós. Se você não entendeu, amado irmão e irmã, porque talvez tenha ficado um pouco confuso, vamos resumir aqui sobre a vida cristã. Todos nós somos chamados por Deus para exercermos a nossa fé e temos que agir de forma decidida e resoluta para o bom propósito de Cristo em nossas vidas. O bom propósito é dele, ele é o bom pastor que veio para nos salvar. Pela nossa fé, queridos, nós glorificamos a Deus e ele, com o poder maravilhoso do Senhor, opera em cada um de nós. E pela tua graça, seremos também um dia glorificados ao alcançarmos a nossa salvação, a vida eterna. Ele é o bom pastor que veio nos salvar. Se crermos nesse bom pastor, o Espírito de Deus opera em nossas vidas, na vida do cristão. E um dia teremos a glória também quando seremos salvos e viveremos eternamente com o Salvador. Glórias a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Então, queridos, agora que nós já sabemos o que é a vida cristã, vejamos como o Espírito Santo de Deus opera em nós através da nossa vida cristã. Muito bem, nós vimos na lição anterior que o ministério do Espírito Santo não termina no momento da nossa conversão. Ou no momento que uma pessoa se converte, o ministério do Espírito Santo não para aí. Mas esse ministério, o trabalho do Espírito Santo, continua depois da sua conversão. O Espírito Santo passa a encher, amados e amadas, cada vez mais a nossa vida. Cada vez mais a vida de uma pessoa passa a ser cheia do Espírito Santo, na medida em que essa vida, que esse cristão avança para frente no ministério de Deus, na obra de Deus, até que essa pessoa se torna cheia do Espírito Santo, tendo a sua vida totalmente dirigida por Ele. Ela passa a ter as revelações do Espírito de Deus, ela passa a agir com sabedoria e graça, sendo sal e luz por onde ela passa. Um cristão abençoado, cheio da graça de Deus na sua vida. Então, o Espírito Santo derrama a luz sobre a leitura bíblica. Ele traz entendimento, traz uma boa interpretação da palavra de Deus. Você, às vezes, amado e amada, já leu a Bíblia e não entendeu nada? Aquelas palavras lá? Peça ao Espírito Santo. Ele vai trazer a revelação do alto para que você entenda e para que a palavra e a mensagem de Deus entre no seu coração. Ele vai te dar sabedoria, revelação, ajudando cada um de nós que somos cristãos a conhecerem, a terem entendimento das coisas de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, amados, diante desse início, nós podemos ver que o Espírito Santo opera em nossas vidas, na vida do cristão, de algumas formas, de 3 formas, para ser mais precisos. Primeiro, o Espírito Santo opera em nossas vidas pela plenitude do Espírito. Isso acontece, queridos, através do que nós chamamos mesmo de plenitude. E como foi dito por Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Veja, queridos, que é o desejo de Deus, nosso Pai, que nós sejamos cheios do Espírito de Deus e que o Espírito controle as nossas vidas e não as coisas do mundo, como, por exemplo, os vícios, uma vida de mentiras, uma vida de enganos, o álcool, a bebedeira, as obras da carne que nós também somos capazes de produzir. Mas, pelo contrário, ele, como disse aos Efésios, que nós deixemos ser cheios do Espírito Santo,
para que o Espírito de Deus, aquele que nos satisfaz em todas as áreas da nossa vida, possa nos dirigir e nos conduzir aos bons propósitos do Senhor. Ao termos, amados, essa comunhão com o Pai, com Deus, e confessarmos a Ele os nossos pecados, como em João 1, versículo 9, ele nos diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Veja, nós precisamos estar em comunhão, comum união com Deus, o nosso Pai, através do Espírito Santo, para que Ele nos purifique de todos os nossos pecados e nos limpe, a fim de sermos habitação e obra do Espírito Santo. E quando nós nos rendemos a Ele, conforme Romanos 6,13, Ele nos diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Veja, queridos, Deus é santo e puro, e para que possamos servi-lo, nós também devemos purificar os nossos membros, fugir do pecado, para que nós sejamos também frutos, possamos produzir frutos da pureza em nosso corpo, em nossa alma, em nossa mente. A mentira, a dissensão, as brigas, as falácias, tudo isso faz com que nós geremos impureza para a nossa alma ou para o nosso corpo. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus nos quer puros, para que Ele faça de nós criaturas cheias do Espírito de Deus que é puro em nós. Assim nós podemos ser cheios do Espírito Santo, como nos ordena as Escrituras do Pai. Nós não devemos ficar buscando também, queridos, outro ponto muito importante, aqueles sinais espetaculares em nossas vidas, produzidas pelo Espírito de Deus. Pois a Bíblia também não nos ensina isso. Devemos sim buscar e produzir frutos do Espírito, como em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé e mansidão e temperança. Contra essas coisas, amados irmãos e irmãs, não há lei. Pode até, queridos, acontecer de em algum momento o Espírito Santo nos demonstrar sinais espetaculares da sua ação sobre nós. Ele pode usar conforme a vontade, assim como nós já tivemos na história, principalmente da igreja primitiva, quando Paulo preso às cadeias se arrebentaram, e eles foram libertos. Nós tivemos vários outros sinais no Pentecostes, as pessoas falavam em línguas, entre outros. Mas nós não devemos ficar buscando esses sinais. Nós devemos sim produzir os frutos do Espírito, como eu disse. Porque o mais fundamental, queridos, o mais importante nas nossas vidas, na vida de um cristão, é que o Evangelho, a palavra de Deus, seja pregada e que as pessoas sejam salvas. Salvas do pecado, libertas para o Senhor Jesus. Deus, amados, pode até usar esses sinais como fatos visíveis da sua presença. Mas quando Deus transforma os nossos corações de verdade, esses sinais externos são de pouca importância, porque o verdadeiro cristão, aquele que é convertido de fato, ele busca a presença do Espírito Santo dele e ele leva essa presença para as outras pessoas. Ele não fica atrás de sinais, de espetáculos, de shows espirituais, nem de coisas, de objetos espirituais. Ele busca a presença de Deus, que é capaz de preenchê-lo com toda a glória e majestade do Senhor Jesus. Que no fundo da nossa alma, amados irmãos e irmãs, é tudo o que nós precisamos, a presença do Senhor em nós. Porque nós seremos cheios dele, ele manifestará a tua presença por onde formos, no que quer que nós estejamos fazendo. Amém, queridos? Glórias a Deus pela presença do Senhor na sua vida. Também, amados, o Espírito Santo de Deus opera em nossa vida cristã pela iluminação da nossa mente, da nossa alma, do nosso ser. Como Jesus prometeu em João 16,13, ele nos disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A iluminação
É pela verdade. A palavra de Deus também diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, queridos, é a palavra de Deus, é o verbo do Senhor, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Acontece que Cristo encarnado no nosso meio, ele foi ressuscitado e subiu para junto do Pai e deixou o Espírito Santo no nosso meio, para que pudéssemos ter a iluminação, como ele disse, o Espírito da verdade que nos guiará pelas veredas da verdade e da justiça. Podemos até ver que essa promessa foi feita, uma parte delas, por Jesus, para os discípulos que caminhavam e andavam com ele. Mas podemos ver também que ela é feita e se aplica a todos nós, porque nós temos a palavra de Deus, que é justa, que é reta, que alinha os nossos corações e mentes. Por isso, amados, demos glórias a Deus, porque o Espírito de Deus é aquele que nos revela e que nos guia de toda a verdade. O Espírito Santo, amados, continua a iluminar as Escrituras nos dias de hoje, como Paulo disse em 1 Coríntios 2:12, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo nos mostra que ele tem um ministério atual na vida de cada um de nós e de todos aqueles que conhecem o Espírito Santo como o Espírito de Deus nas suas vidas. É assim, amados, que ele opera pela iluminação em nós, trazendo sabedoria às nossas mentes, trazendo uma palavra de conforto para onde nós formos, que sejamos sal e luz para levar a palavra àqueles que tanto necessitam. Amém? Nesse sentido, queridos, nós avançamos aqui um pouco mais, após falarmos do Espírito Santo na nossa vida cristã, nós vamos também aqui trazer um resumo sobre o Espírito Santo em você, o Espírito Santo na sua vida, como ele age. São 3 pontos principais. Veja, amados, que o Espírito Santo atuando na pré-conversão, ele atua no convencimento e na condenação do pecado que mora muitas vezes nas pessoas. É difícil para as pessoas abandonarem o pecado, mas é o Espírito Santo de Deus que atua convencendo a sua mente e o seu coração que ele deve abandonar o pecado e buscar uma vida de retidão e justiça e pela fé fazer as boas obras. Como diz em João 16, versículos 7 a 10. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele atua, amados, na contenção do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2:7, ele nos diz: porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que no meio seja tirado. É o Espírito Santo, amados, que atua na contenção do pecado nas nossas vidas. Ele atua também no seu batismo, na pré-conversão. Em 1 Coríntios 12:13, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. O Espírito Santo quer nos alcançar a todos, não importa se são gregos ou judeus, se são ímpios ou não ímpios, o Espírito Santo quer nos alcançar e para isso ele opera. O Espírito Santo, segundo, opera em você e nós no momento da sua conversão. Através, primeiro, da regeneração, como foi falado em Tito 3:5, ele nos diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua grande misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração da nossa alma, do Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus. Então ele nos regenera, ele nos renova, nos faz de novo, nos torna criaturas limpas e alvas para sermos cheios do Espírito Santo. Ele opera em nós também, na nossa conversão, através da habitação do Espírito Santo, como somos
templos do Espírito. Em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amados, nós não pertencemos a nós mesmos, nem o nosso corpo, nem a nossa vida. Foi Deus quem nos criou para que pudéssemos louvá-lo, adorá-lo e engrandecer o seu nome. Portanto, nós devemos rever os nossos comportamentos e atitudes e nos voltarmos para Ele, nos entregarmos plenamente a Ele, porque só Ele é capaz de nos regenerar, nos fazer de novo e nos tornar essa nova criatura. Ele habita em nós, amados, produzindo os frutos do Espírito, como em Gálatas 22:23. Mas o fruto do Espírito, como disse, é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança, contra as quais não há lei. Não há mesmo lei contra essas coisas, porque elas são frutos do Espírito de Deus. Pode até haver lei contra as coisas do pecado, que são julgadas, mas contra os frutos do Espírito não há lei, e eles são a base da edificação de cada um de nós na vida cristã. E nós somos, amados, selados pelo Espírito Santo, como ele nos diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Significa que nós somos propriedade do Espírito Santo de Deus, para o qual nós fomos selados com o selo do Espírito, dizendo: nós somos propriedade do Deus Criador e Salvador. E esse selo um dia nos dará a condição de entrarmos no reino, na glória de Deus, para uma vida eterna. Amém, queridos? E em terceiro lugar, o Espírito Santo em você, ele age após a nossa conversão. Ele age através da plenitude do Espírito Santo, como em Efésios 5:18. E não vos embriagueis, como eu disse, com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus, pois só Ele pode nos fazer essa nova e viva criatura para a boa obra da fé. Ele age também pela iluminação das nossas mentes, nos dando sabedoria, como em 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E como nós podemos conhecer aquilo que Deus nos deu de graça, amados? Pela presença do Espírito Santo em nós, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, no qual há contenda, mas recebemos o Espírito de Deus, o qual traz iluminação e sabedoria para as nossas mentes. Amém, queridos? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Partindo aqui para a nossa conclusão, amados, depois das explanações sobre a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos perceber que, nos dias atuais, o Espírito Santo opera ativamente em nossas vidas para trazer e para recebermos o Espírito de Deus e sermos salvos como cristãos. O Espírito que provém de Deus. Quando a pessoa aceita o convite da palavra de Deus pelo Evangelho, o Espírito Santo trabalha na sua vida para salvá-lo, para devolver a ele a imagem e semelhança daquele que o criou, para torná-lo membro da família de Deus, para que a sua mente seja iluminada e ele seja um cristão obediente e com a vida entregue à direção do Espírito Santo. Mesmo depois de sermos alcançados pelo Evangelho, o Espírito Santo de Deus anseia para que ele possa nos ensinar e nos instruir e nos guiar em cada passo que nós damos. O Espírito Santo quer andar conosco e quando nós já recebemos e conhecemos o Evangelho, ele quer nos encher cada vez mais para nos tornar, cada um de nós, com uma fé inabalável, confiantes, tementes, obedientes e entregues ao Senhor Jesus. Quando, amados, nós nos rendemos a Ele totalmente, Ele é capaz de nos preencher plenamente e de nos usar de maneira altamente eficiente para a sua obra, para a sua justiça, satisfazendo todas as nossas necessidades espirituais e da nossa vida. Com Ele, amados, da maneira que Ele realmente deseja. Então, amados e amadas irmãos, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ore,
Peça perdão pelos seus pecados. Entregue a sua vida a Deus para que Ele faça a obra da regeneração e da boa-fé em você. Para que você, amado irmão e irmã, seja ungido pelo Espírito Santo, digno de toda boa obra do Criador na sua vida. Amém? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Assim então, queridos, nós completamos aqui as 5 lições sobre o estudo da doutrina do Espírito Santo. Nós convidamos você a voltar nas lições e esclarecer algum ponto, alguma dúvida que tenha ficado na tua mente, para que você não tenha dúvidas sobre esse tema e para que realmente o Espírito Santo de Deus possa encher você do Espírito, possa fazer de você uma nova e viva criatura, que você possa ser iluminado pela palavra de Deus, rendido ao Senhor, para que a grande e boa obra da salvação ocorra na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então para nós encerrarmos aqui essa lição de hoje. Pai bendito, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos enviou o teu Santo Espírito para que pudéssemos, ó Deus, receber da boa nova do Senhor em cada uma das vidas. Seja conosco, Pai, ilumina as nossas mentes, nos edifique através do entendimento da Tua Palavra e trabalha em nós, Senhor Jesus, através da vida cristã, do nosso dia a dia, que possamos, Senhor Jesus, viver a comunhão do Senhor no nosso meio, a comunhão contigo e com o próximo, para que o reino de Deus se estabeleça em nosso meio e que nós sejamos criaturas vivas trabalhando para o Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa aqui que esteve presente nessa aula. Leva a ela, Pai, o conforto e a presença do Teu Espírito Santo nesse momento. É o que nós te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós somos gratos pela sua vida, por você participar conosco. Bendito seja o Senhor pela tua vida. Nós rogamos a Ele para que você continue firme nos propósitos do Senhor, caminhando a cada dia com aquele que deu a vida, para que pudéssemos ter uma vida em abundância. Amém, amados? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Nós agradecemos mais uma vez e desejamos a você um excelente dia. E desejamos e esperamos encontrá-lo no nosso culto logo mais tarde, às 18 horas, aqui mesmo no canal do YouTube. Que Deus abençoe. Um bom domingo e até mais tarde, se Deus quiser.